Eu não acredito que você conhece a cidade de Senador Pompeu, no Ceará, e nunca se perguntou quem foi esse cara e por que a cidade tem o nome dele. No vídeo de hoje vamos conhecer a história da cidade e descobrir quem foi Thomas Pompeu de Souza Brasil, o Senador Pompeu. As terras onde hoje é o município de Senador Pompeu começaram a ser ocupadas quando os exploradores ganharam pedaços de terra, chamadas de sesmarias. Essas sesmarias eram basicamente lotes que o governo distribuía para quem quisesse explorar e cultivar a terra. Nos séculos 17 e 18, os capitães mores, que eram tipo os chefões da época, deram várias terras nas margens dos rios Banabuiú e Codiá para a galera. Uma das doações mais importantes rolou em 1723, quando o capitão mor Manuel Francês deu terras para o Tomé Calado Galvão e o Nicolau de Souza. Eles ganharam 3 léguas de terra cada um nas margens do rio Codiá. Ao lado da casa de Tomé Calado Galvão, começaram a aparecer as primeiras casas, formando um pequeno povoado que acabou sendo chamado de Humaitá. O que realmente deu um empurrão no progresso do lugar foi a chegada da via férrea, que chegou só em 1900. Essa ferrovia conectava o sertão central do Ceará com a capital, trazendo desenvolvimento para várias cidades do interior. Foi durante o governo de Antônio Pinto Nogueira Ascioli que o município foi criado. Naquela época, Humaitá já tinha mais de 200 casas, mas ainda fazia parte de Quixeramobim. A Lei nº 332, de 3 de setembro de 1896, criou o município. Além disso, essa mesma lei também mudou o nome para Senador Pompeu. Assim, a povoação de Humaitá foi elevada à categoria de vila e passou a se chamar Senador Pompeu. Mas quem foi esse cara? O que ele fez para botarem o nome dele na cidade? Thomas Pompeu de Souza Brasil, o Senador Pompeu, nasceu em Santa Quitéria em 6 de junho de 1818. Ele era o sogro de Antônio Pinto Nogueira Ascioli, o governador que assinou a lei que acabamos de falar. Pois é, o Senador Pompeu era o pai da esposa do cara que assinou a lei para criar o município. Mas calma que o Senador Pompeu foi um cara muito importante também. Ele se formou na Faculdade de Direito do Recife. Foi um dos fundadores e o primeiro diretor do Liceu do Ceará, e ainda foi professor de Geografia e História. Era jornalista e participou ativamente do Partido Liberal. Chegou a ser o líder dos liberais no Ceará. Ele foi indicado para senador do Império em 1864. Depois que ele faleceu em 1877, os negócios da Companhia Via Férrea de Baturité, que ele era presidente desde a fundação, começaram a cair. Isso poderia ter levado à paralisação da construção da estrada, mas o governo imperial decidiu intervir e assumiu a companhia. Ele também foi autor de várias obras, principalmente sobre história e geografia. Na maçonaria, ele participou da loja Fraternidade Cearense. Voltando a falar da cidade, em 1899, o lugar foi elevado à sede de comarca, o que significa que o lugar já podia julgar e cuidar de suas próprias burocracias. A vila foi promovida à categoria de cidade em 22 de agosto de 1901. Vale lembrar que a diferença entre vila e cidade geralmente está relacionada ao tamanho e à infraestrutura. Vilas são menores e têm menos serviços públicos, enquanto cidades são maiores e mais desenvolvidas. Mais tarde, em 1919, no dia 2 de junho, Dom Manuel da Silva Gomes criou a freguesia, que é uma divisão territorial e religiosa, que serve para definir qual paróquia vai ficar responsável pela região. Durante muitos anos, o padre Lino Aderaldo foi o vigário da paróquia. Vigário é o nome dado ao responsável por cuidar da paróquia. A cidade de Senador Pompeu foi palco de vários conflitos por causa das práticas coronelistas que rolavam por lá. No dia a dia e na política, essas práticas acabavam fortalecendo os laços de dependência e controle sobre a galera mais pobre, que geralmente estava na agricultura ou trabalhava com o cultivo e o beneficiamento do algodão. Com o crescimento do comércio de algodão, Senador Pompeu começou a crescer e até o final da década de 60, boa parte da economia da cidade girava em torno disso. Como tinha uma boa infraestrutura ferroviária e ficava em ponto estratégico do estado do Ceará, Senador Pompeu foi uma das cidades do Ceará que ganhou um dos campos de concentração durante a seca de 1932, os famosos currais do governo. Nesses lugares, milhares de trabalhadores foram presos para não chegarem à fortaleza. E a cidade ainda teve o segundo maior campo de concentração do Ceará. E se você quiser saber mais sobre os campos de concentração do Ceará, tem 2 vídeos que falam tudo sobre essa parte sombria da história de Senador Pompeu.